bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer advogar em tributário. Hoje eu vou falar sobre um assunto quentíssimo da reforma tributária, que é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Pode ser que você não tenha ouvido falar nesse assunto ainda, mas eu chamo a sua atenção para esse tema, que é um tema recheado de oportunidades na advocacia. Eu vou te explicar com bastante detalhe por que esse assunto é tão importante. Antes disso, lembrando que o objetivo de todos esses conteúdos é estabelecermos parcerias. Você advogar junto comigo nas oportunidades que aparecerem para você. Se você tiver uma causa no escritório e sentir necessidade de ajuda de tributário administrativo, entre em contato comigo. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para a gente bater um papo sobre os termos dessa parceria. E lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Gente, eu não faço Black Friday, então não vai ter Black Friday. Se você está esperando uma Black Friday para fazer curso na minha escola, já pode se matricular, porque eu não faço Black Friday, eu não acho justo com quem paga o preço cheio dos cursos da minha escola. Então estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Para saber mais, basta você procurar escoladomasa.com.br ou clicar nos links na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Tema de hoje, reforma tributária e fundo de compensação de benefícios fiscais. Veja, não há dados muito conclusivos sobre isso, mas estima-se que no Brasil haja cerca de 24 mil organizações, somando empresas e entidades não lucrativas, que gozam de benefícios fiscais, grande parte delas em matéria de ICMS, 24 mil organizações. E o tema de hoje tem a ver com benefícios fiscais. Em geral, essas vantagens conferidas a organizações são isenções em matéria de ICMS, decorrentes da chamada guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É uma prática muito comum no Brasil, em que os estados especialmente ficam concedendo benefícios tributários para atrair empresas ao seu território. E aí diversos estados entram nessa disputa, concedendo cada vez mais benefícios, renunciando cada vez mais a receitas. E dá-se o nome de guerra fiscal para esse fenômeno em que os estados disputam por meio de incentivos fiscais a instalação de empresas no seu território. Muito bem, como normalmente são isenções que os governos concedem a quem aceita participar dessa guerra fiscal, é preciso dizer que existem diversos tipos de isenções. A isenção é um favor legal que dispensa o pagamento do tributo. Então, por exemplo, suponha que eu seja o CEO de uma grande montadora de veículos e eu resolva que essa montadora terá uma fábrica no Brasil. E aí 3 ou 4 estados disputam a instalação dessa fábrica por meio de concessão de benefícios fiscais, e isso é uma isenção. Eu não terei que pagar os tributos conforme me foi prometido pelo governante. Essas isenções, elas podem ser classificadas em algumas categorias que são muito úteis para a nossa conversa de hoje. Primeiro, elas podem ser incondicionadas ou condicionadas. Isenção incondicionada é aquela que não exige nenhuma contrapartida do contribuinte. E as condicionadas são aquelas que, para a fruição, é necessário que o contribuinte faça algo. Então, a fruição do benefício está subordinada ao preenchimento de algum ou alguns requisitos. E existem também, numa outra classificação, isenções que são temporárias ou permanentes. Isenções temporárias ou permanentes. Como o próprio nome sugere, essa classificação é muito simples. Temporária é aquela que dura um período específico, e a isenção
permanente é aquela que é concedida sem um prazo determinado. Bom, por que essas duas classificações são importantes? Porque se a isenção combinar duas características, ela terá algumas regras especiais. Toda isenção que for temporária e condicionada tem regras especiais dentro do Código Tributário. Então, o que é uma isenção ao mesmo tempo temporária e condicionada? É aquela prometida por um tempo, daí o nome temporário, e condicionada porque para a fruição ela exige que o contribuinte realize uma contrapartida. Eu vou dar o exemplo que é o exemplo clássico da matéria. Essa ideia das isenções temporárias e condicionadas, elas surgiram há décadas atrás e houve um caso emblemático no estado de São Paulo. Mais especificamente, o município de São Paulo precisava levar dentistas às regiões mais periféricas da cidade, porque na época os consultórios estavam concentrados no centro. E aí, o que o prefeito da época fez? Ele criou uma isenção e disse: todo dentista que transferir o consultório para um bairro periférico, perceba a condição, terá direito a 50 anos de isenção dos tributos municipais. Então era uma isenção temporária, 50 anos, e condicionada, levar o consultório para a periferia. O que aconteceu dessas coisas que parecem ficção, mas não são no nosso país? Muitos dentistas preencheram essa condição e foram atrás do benefício. O prefeito não foi reeleito, o prefeito seguinte revogou a lei de isenção. E aí, os dentistas que tinham gastado com a transferência do consultório entraram num prejuízo danado. E aí, o caso chegou no STF, exatamente esse caso. O STF editou uma súmula e depois foi inserido nos anos 60 ainda, dentro do Código Tributário Nacional, um artigo sobre esse tema. É o artigo 178. O que diz na matéria o artigo 178 do CTN? Ele diz assim: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Veja, a isenção é um benefício fiscal revogável. Ou seja, o mesmo legislador que concede, ele pode extinguir o benefício. Isso faz parte da natureza da isenção. Acontece que, diz o CTN, quando o contribuinte é beneficiado de uma isenção temporária e que exigiu algo dele, não é que a isenção não será revogada, ela pode ser revogada a qualquer tempo, mas esse contribuinte tem direito adquirido ao benefício pelo prazo prometido. É uma regra básica de segurança jurídica, de seriedade na política fiscal. Se você prometeu uma coisa para alguém, essa pessoa confiou de modo legítimo na sua promessa, o que foi prometido tem que ser entregue, porque se for retirado, isso viola a segurança jurídica. E aí, fato muito interessante, eu sempre sustentei que quem preenche a condição numa isenção temporária tem direito adquirido ao benefício. Mas refletindo recentemente, eu percebi que não é direito adquirido, é um ato jurídico perfeito. Porque essas isenções condicionadas, elas dependem de uma liberação por parte do fisco, que vai fazer uma análise formal do preenchimento dos requisitos e concede o benefício individualmente. Então existe um ato de outorga do benefício. Isso não é direito adquirido, isso é ato jurídico perfeito. E a Constituição diz no artigo 5º que tanto o direito adquirido quanto o ato jurídico perfeito estão protegidos contra alteração legislativa. De modo que o artigo 178 do CTN não trata de uma novidade. A gente poderia até dizer que ele é desnecessário, porque só pelo raciocínio constitucional nós já chegaríamos a essa conclusão. Bom, o que tudo isso tem a ver com a reforma tributária, Maza? Pois é. A reforma tributária percebeu algo muito importante. O ICMS, que é o grande tributo objeto dessas isenções, vai deixar de existir com a criação do IBS e da CBS. E a reforma tributária, ela não concede
ou ela não assegura a manutenção dos benefícios de isenção outorgados antes da sua vigência. Ou seja, os benefícios em matéria de ICMS vão desaparecer junto com o imposto. E aí alguém deve ter percebido, lá no governo, né, entre os autores da reforma, que isso ia gerar uma grande judicialização. Afinal, as empresas preencheram condições, elas gastaram para implementar as condições, elas projetaram o lucro em função daquele prazo prometido, e aí vem a reforma tributária e retira o benefício. Para assegurar esse direito dos contribuintes à manutenção da vantagem, evitando uma judicialização em massa, foi criado um fundo de compensação de benefícios fiscais, justamente para que os favorecidos tenham direito a compensações que façam com que a extinção do benefício fiscal não implique num prejuízo enorme. E esse fundo chama Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Está no artigo 12 da emenda 132, que diz assim: fica instituído o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais do imposto de que trata 1552 ICMS, com vistas a compensar entre 1º de janeiro de 29 e 31 de dezembro de 32 pessoas físicas ou jurídicas de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos àquele imposto concedidos por prazo certo e sob condição. Então o que esse fundo faz? Ele provê de recursos quem vai ficar ou ficaria no prejuízo pela extinção de benefícios fiscais em matéria de ICMS. E qual que é o problema? O problema é que esse fundo ele é finito. Ele tem recursos previstos pela reforma, recursos que serão entregues pela União, mas esses recursos são limitados. E aí, eu não tenho a menor dúvida que haverá uma corrida atrás dos recursos desse fundo e que muitas empresas, quando fizerem o requerimento para a obtenção da compensação ou da entrega desses recursos, não terão mais acesso por falta de dinheiro. Ou seja, esse fundo ele é um grande assunto da reforma tributária. Ele traz um mundo de oportunidades. Oportunidades na advocacia para a gente gerenciar o processo de trato com esse fundo de empresas que vão ser desfavorecidas pela extinção de benefícios do ICMS, discussão sobre direito ao acesso ao fundo, discussão sobre judicialização da rejeição do acesso ao fundo, o que fazer se terminar o dinheiro do fundo e a empresa não tiver recebido tudo. Isso são teses, são oportunidades de negócio na advocacia. Bem, não só a emenda 132, mas também a lei complementar 214 da reforma também disciplina o assunto do fundo. E algumas regrinhas aqui vêm da própria regulamentação da reforma. Por exemplo, caberá à Receita Federal do Brasil gerir o fundo e regulamentar o procedimento para obtenção da compensação. Eu tenho pena da Receita Federal nesse ponto, porque ela terá nas mãos um abacaxi para a gestão desse fundo que não vai ser pouca coisa. São interesses multimilionários das empresas que estão no direito delas, estão correndo atrás de atos jurídicos perfeitos que prometeram a concessão de incentivos fiscais de tributos que serão extintos. Então a empresa está exercendo um direito legítimo dela. E a Receita Federal vai ficar com esse abacaxi na mão. Os requerimentos de compensação chamam a sua atenção para essas datas. Deverão ser apresentados entre 1º de janeiro de 26 e 31 de dezembro de 2028. Gente, 1º de janeiro de 26. As empresas já estão autorizadas a fazer o requerimento de compensação da perda do benefício. Ou seja, estamos falando de uma oportunidade para agora, para daqui a 2 meses já. Então, a gestão desses requerimentos, a gestão do processo que a empresa terá que fazer para ter direito ao recurso do fundo,
Isso é um serviço que tributaristas vão prestar. Qual que é o procedimento que a lei desenhou? O contribuinte deverá informar mensalmente na escrituração fiscal o valor da repercussão econômica de cada benefício. O crédito mensal será calculado na escrituração fiscal. O contribuinte terá 3 anos para pleitear os créditos e a Receita Federal terá 60 dias para autorizar o pagamento e o contribuinte receberá em 30 dias contados da autorização. Esse fundo, ele vai trazer uma série de problemas, discussões teóricas mesmo, que vão estourar em problemas práticos. Por exemplo, o que eu disse, o que fazer se terminarem os recursos do fundo? Alguém vai ter que pagar. Se vai ser uma judicialização, se vai ser algum tipo de transação de acordo, eu não sei. Mas quando terminar o dinheiro do fundo, esse dinheiro vai acabar, as empresas que não foram ressarcidas terão direito a essa restituição de alguma forma. Outra dúvida, qual a natureza jurídica desse fundo? Será um órgão despersonalizado? Terá capacidade processual, por exemplo, para sofrer impetração de mandado de segurança? Ou seja, vamos supor que um cliente nosso foi preterido e não conseguiu receber o valor inteiro do benefício perdido. Ele impetra um mandado de segurança contra quem? Será que contra o próprio fundo? Será que contra a Receita Federal? Será que contra a União? Isso está em aberto. E o que fazer com o montante que sobrar de crédito e não for pago? Então, essas questões, elas estão em aberto ainda. E o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, como eu disse, é um oceano de oportunidades na advocacia tributária. Então, entre tantos os assuntos que eu recomendo que fiquem no seu radar sobre a reforma tributária, esse é um dos mais importantes. Sempre que você ouvir falar do Fundo de Compensação, redobre a sua atenção. Porque haverá virtualmente dezenas de milhares de empresas com direito a essa compensação e que inevitavelmente não conseguirão exercer esse direito a não ser por meio de algum tipo de contencioso. Ficamos combinados, então, apareceu o fundo de compensação para você, redobra a atenção e se você precisar de algum apoio, entre em contato comigo para nós advogarmos juntos em questões relacionadas à gestão do fundo. Gente, esse foi mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária, em que eu falei do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Lembrando que o meu escritório está aberto a parcerias na advocacia, então se você tiver uma causa em tributário administrativo no seu escritório e você sentir necessidade de ajuda para uma assessoria, para um parecer, para uma sustentação oral, para elaboração de uma peça, para definição de estratégia, entre em contato comigo. Tem um link do WhatsApp do meu escritório aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e a gente pode discutir os termos dessa parceria. O único pressuposto que existe na parceria é que você já tenha o cliente. Eu não consigo fazer parceria de causa futura. E lembro uma vez mais que estão abertas as matrículas dos cursos de advocacia da minha escola. Se você tiver interesse em dar uma virada de mesa, dar uma sacudida na sua advocacia, dê uma olhadinha lá com calma na home da minha escola, escoladomasa.com.br, as dezenas de cursos de advocacia que eu tenho disponibilizados, inclusive o Advocacia Tributária e o curso sobre a reforma tributária. Mas tem muitos outros, né? O clássico Advogando para Servidores, Advocacia Previdenciária, Advogando em Licitações, Advogando em Contratos, os únicos cursos do mercado sobre advocacia em licitação e contratos. Tem Advocacia Trabalhista, tem uma infinidade de cursos lá para você dar uma chacoalhada na sua advocacia ainda nesse 2025, para começar o ano que vem já com o pé direito. É isso, esse foi mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Nos veremos, se Deus quiser, semana que vem. Valeu, até mais, tchau!